Seja muito bem-vindo. Boa tarde para você de toda a região. Estamos começando o programa Brasil Urgente Regional, começando mais um mês, começando o segundo semestre de 2020 e claro que esse segundo semestre seja muito melhor do que foi o primeiro e vamos com tudo. Você permanece muito bem informado aqui na tela da TV Tarobá. Vamos sempre interagindo, misturando, claro, informação, também com a sua participação. Você é o nosso convidado, 99153-7957. O número está sempre aparecendo aqui na sua tela para você anotar, mandar a sua mensagem. E aí, se der tempo, no finalzinho do programa, a gente manda um abraço para você, para toda a sua turma também. Lembrando que hoje, dia 1º de julho, hoje é dia do cooperativismo e também dia do transportador escolar, o popular Tio da Van. É isso aí? Que beleza! Um abraço para todos os nossos amigos transportadores aí. Você que trabalha com transporte escolar, entendemos que a situação está bastante complicada hoje em dia, né? Mas vai passar. A gente está aqui acreditando, botando fé que tudo vai se resolver muito logo também, né? Beleza? Tá certo, então. Um abraço para todos aí, em especial as pessoas bem próximas aí da gente. Conhecemos alguns também e vamos juntos aqui na tela da TV Tarobá. Mas, sem perder tempo, quero começar agora com o Júnior Rocha, que vai trazer informações para a gente, porque tem um novo decreto do governo do estado, claro, e ele foi aderido por Foz do Iguaçu. Agora eu quero saber do Júnior Rocha a respeito do que prevê então esse decreto, o que tem de informações aí, o que abre, o que não abre, serviços essenciais. Júnior, traga pra gente as informações a respeito desse decreto. Boa tarde para você. Boa tarde, Jean. Boa tarde principalmente a você de casa. Olha, esse decreto, inclusive, ele foi publicado pelo governo do estado. Foz do Iguaçu seguiu à risca, a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu publicou também um decreto municipal, então aderindo a todas as medidas, ou seja, só vai funcionar, só funciona o essencial. O que seria então o essencial? Mercados, supermercados, panificadoras, mercearias, postos de combustíveis, sem esquecer, é claro, de farmácias, que tem um horário específico para abrir e também para fechar. E é claro que eles vão ter que cuidar com a capacidade máxima de pessoas, que não pode passar de 30% do perímetro ali do local em específico. Vale ressaltar também que esses locais que estão autorizados a abrir, considerados aí serviços essenciais, precisam ter o álcool gel na porta, precisam também controlar ali o distanciamento entre as pessoas, distanciamento seguro perante essas medidas sanitárias de combate e prevenção à Covid-19 e, é claro, o uso obrigatório da máscara, que não pode ser esquecido em nenhum momento. Todas as medidas sanitárias precisam ser seguidas por esses estabelecimentos que seguem abertos. Agora, o que não abre? Muita coisa não abre. Hoje, Foz do Iguaçu amanheceu com as ruas quase desertas aqui na cidade, principalmente no centro, no polo econômico, vamos dizer assim. Muitas lojas de varejo, atacadista também, amanheceram fechadas por conta deste decreto. E pela manhã, a Juliane Cuiava e também o nosso cinegrafista Kleber Roberto produziram um material no que tange esse assunto. Veja. O novo decreto também traz mudanças para os estabelecimentos ligados à alimentação. Essa panificadora de Foz do Iguaçu já estava aberta, segue aberta, tomando todos os cuidados em relação à higiene. Todos os clientes que entram precisam fazer a higienização das mãos. Entrando aqui, olha só, a gente vê que não há mais cadeiras. Anteriormente, era possível que os clientes tomassem café aqui dentro mesmo. Agora, com a mudança do decreto, foram tiradas cadeiras para evitar que isso aconteça. Esse estabelecimento está seguindo à risca todas as regras e agora os clientes podem apenas pegar os alimentos e levar para casa. Por toda a loja aqui, a gente repara que os funcionários estão fazendo uso da máscara, que é obrigatório, e também há algumas placas. Vou pedir para a gente mostrar, inclusive, aqui na imagem, mostrando que existem placas espalhadas por todo o estabelecimento, com algumas normas que precisam ser seguidas. Isso tudo é para evitar aglomeração. Mas aqui em cima, olha, o uso da máscara, mantenha a distância.
Ou seja, não só funcionários como clientes precisam manter a distância e também fazer uso da máscara. Agora aqui no chão, ó, eu vou pedir para a gente mostrar, aqui ó, vem comigo aqui a câmera, essas marcas aqui significam que os clientes precisam manter o distanciamento. Por exemplo, aqui quando há fila, o interessante é que não se forme fila dentro do estabelecimento, mas quando há mais clientes, um cliente tem que ficar aqui, mantendo o distanciamento do próximo cliente, que tem que ficar aqui, ó. Isso tudo, essas demarcações no chão, também foram feitas para evitar que uma pessoa fique próxima à outra. Esse estabelecimento aqui, portanto, está seguindo à risca as orientações do novo decreto da Prefeitura de Foz do Iguaçu, que foi publicado por volta da meia-noite. Mais umas imagens aqui, olha, tudo certinho por aqui, então. E é dessa maneira que tem que funcionar os estabelecimentos, as panificadoras da cidade. De Foz do Iguaçu, Juliane Cuyava. Obrigado a Julie, que também apresenta de manhã o Primeira Hora junto com o Wagner. E olha só, presta atenção que daqui a pouquinho, presença confirmada do prefeito Chico Brasileiro aqui no estúdio, ao vivo. Temos a informação que neste momento o prefeito de Foz do Iguaçu participa de uma reunião importante, tratando de assuntos aí também com relação ao município, o fechamento e acaba seguindo, né, o decreto determinado aí pelo governo do estado. Também tem um decreto em vigência aqui do município de Foz do Iguaçu. Daqui a pouquinho você fica muito bem informado aqui na tela da TV Tarobá. Mas agora, se você ficou com alguma dúvida com relação a detalhes do novo decreto do fechamento do comércio, o Júnior Rocha e o Wilson Quintino trazem mais informações. Acompanhe. Ruas novamente quase desertas, pouquíssimo movimento na cidade. A determinação principal é ficar em casa, distanciamento e isolamento social. Avenida Brasil, centro de Foz do Iguaçu, um dos maiores polos econômicos da cidade, amanheceu assim, com muitos comércios de portas fechadas. Isso por conta da nova determinação estadual e que foi acatada pelo município de Foz do Iguaçu, de suspender as atividades consideradas não essenciais, que foram listadas no decreto. São essas que aparecem na sua tela: academias, bares, casas noturnas, cinemas, clubes, entre outros. Os bancos também estão determinados a fechar. O serviço interno poderá ocorrer, porém os atendimentos presenciais não. Somente em casos muito específicos e desde que haja um agendamento antes. Vale ressaltar que a melhor forma de resolver os procedimentos bancários hoje é pelo telefone ou até mesmo pelos aplicativos que podem ser baixados nos smartphones. Os serviços de restaurantes e lanchonetes, incluindo os localizados no interior de supermercados, poderão atender apenas por meio de entrega de produtos em domicílio, delivery, retirada expressa sem desembarque, drive-thru ou retirada em balcão. Aquele atendimento que o cliente fica no recinto está estritamente proibido. Os órgãos da administração direta e indireta também estão autorizados a paralisar o atendimento presencial ao público. Porém, segundo o inciso 1º do artigo que fala sobre isso, ele abre uma exceção. Diz o seguinte: as secretarias municipais da Saúde, Assistência Social, Segurança Pública, Administração e Tecnologia da Informação, Diretoria de Fiscalização da Secretaria Municipal da Fazenda, Fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Banco de Alimentos, coordenado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Instituto e Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu, Foztrans, e Fundação Municipal de Saúde, poderão estabelecer escala de trabalho conforme suas necessidades, evitando, é claro, a aglomeração. Essas medidas poderão durar 14 dias e serem prorrogadas por mais 7. Mas nada impede que uma avaliação periódica seja feita pela Prefeitura de Foz do Iguaçu para que tenham possíveis flexibilizações nas determinações. Os serviços essenciais como supermercados, mercados, mercearias, farmácias, postos de combustíveis, panificadoras continuam abertos normalmente, controlando a entrada de pessoas, a utilização da máscara e também, é claro, o álcool gel, sem esquecer, é claro, do distanciamento entre os indivíduos.
Já estamos de volta. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o prefeito Chico Brasileiro aqui no estúdio do Brasil Urgente Regional. Mas agora vamos trazer uma reportagem que produzimos com o pessoal da Associação Comercial. Porque depois do novo decreto estadual e também do decreto municipal aqui de Foz do Iguaçu, a Associação Comercial de Foz, então, ela se posiciona com relação ao fechamento do comércio. A gente vai tentar entender qual que é a opinião da Associação Comercial e, é claro, por isso, Júnior Rocha e Wilson Quintino foram na tarde de hoje, aliás, conversar com o presidente da instituição. Acompanhe. Por conta do novo decreto estadual que determinou aí o cancelamento, é claro, e suspensão das atividades econômicas e que foi seguido à risca pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, nós vamos conversar agora com o Faisal. Ele é presidente da CIF, que também cuida, é claro, do comércio da cidade. Como vocês viram a respeito dessa acatação, é claro, do decreto estadual à risca? Como que foi todo esse procedimento? Esse decreto veio repentinamente do governo do estado, para alguns municípios do Paraná, o que nos estranha muito, sendo que alguns números ainda não estão saturados. O prefeito ele tomou a decisão de emanar o decreto de imediato, o que deveria ter sido discutido um pouco com a sociedade, o conteúdo desse decreto. Nós temos que buscar alternativas jurídicas para que isso se reverta, O comércio está sendo de novo penalizado, de novo um erro tanto do governo quanto do município em relação às tomadas de decisões e jogando a carga principal para o comércio, visto que algumas atividades como supermercados, onde geram grande aglomeração, elas continuam abertas, Então, qual é a estratégia a ser traçada? É só fechar? E agora a CIF ela vai fazer alguma recomendação para a Prefeitura Municipal, sentar, conversar e tratar a respeito desse assunto? Sim, nós temos hoje, nosso jurídico está finalizando um documento para que a gente volte à mesa a conversar com o prefeito. Nós temos sempre a porta aberta com o prefeito, existe um diálogo constante. Nós precisamos avançar nisso para que também o governo do estado entenda que Foz do Iguaçu não é Cascavel, não é Toledo. Nós temos uma posição diferente hoje, e nós temos que agradecer ao posicionamento tomado pela Prefeitura, pelo Itaipu, pelo Costa Cavalcante, que se prepararam para essa grande pandemia. Pode ser, se continuar assim, 14 dias o comércio fechado, pode estender para mais 7 dias, o impacto econômico é imensurável, É imensurável e irremediável para esse ano, Visto que milhares de postos de trabalho já se foram ceifados e alguns outros milhares serão, Porque nós estamos bem na semana da folha de pagamento. E me diga aí, você se sabe a resposta, ou qualquer um, Como é que um comerciante faz a folha dele sem movimento, sem vender? Dificilmente o comerciante brasileiro trabalha com fluxo de caixa de um mês para o outro. Então isso vai ser muito duro socialmente para a nossa cidade, que é direcionada na grande maioria para o turismo. É possível dizer que agora voltamos à estaca zero novamente? Praticamente, voltamos à estaca zero, é como se você estivesse enxugando gelo, Isso é exaustivo, mas nós estamos aqui para defender a classe comercial, para defender as empresas, para trabalhar a favor disso. Beleza, então, muito obrigado, Faisal, por ter participado aqui com a nossa entrevista e eu volto com você no estúdio, Jean. Olha, obrigado, Júnior Rocha, pelas informações. O prefeito já está aqui no nosso estúdio. Primeiramente, boa noite, prefeito. Seja bem-vindo aqui à TV Tarobá. Boa noite, Jean. Boa noite a todos os telespectadores da TV Tarobá. Olha, com relação ao que o presidente da Associação Comercial falou, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor a respeito da real necessidade. Era, de fato, necessário o fechamento neste momento, prefeito? Primeiramente, Jean, é compreensível por parte dos comerciantes que eles se preocupem, porque eles têm responsabilidades em pagar folha de pagamento, os seus funcionários, então é compreensível. Porém, o município de Foz do Iguaçu entendeu que nós não poderíamos desrespeitar um decreto estadual. O decreto foi emitido pelo governo do estado, a prefeitura tem que seguir esse decreto ou correr o risco de sofrer uma sanção administrativa ou até uma sanção penal pelo fato de descumprir um decreto que é um decreto sanitário. Ele não é apenas um decreto que visa normatizar a parte administrativa. Ele visa interromper um ciclo de transmissão da doença. Por isso que tem uma responsabilidade do gestor que não cumprir esse decreto estadual. O que a Prefeitura de Foz fez foi o fiel cumprimento do decreto do governo do estado.
Dessa forma também a gente já chegou a noticiar aqui alguma certa polêmica também com relação a leitos e tudo mais. E nesse caso, quando não há um cumprimento na íntegra do decreto por parte de outros municípios, outras prefeituras, qual que é a opinião do senhor enquanto gestor público? O nosso entendimento primeiro é que nós temos obrigação de cumprir. Outros municípios poderão estar indo contra o decreto estadual, talvez por uma orientação do seu departamento jurídico. Porém, não é a nossa visão, nós não vamos correr esse risco. O que nós queremos é cumprir o decreto, e é o que está sendo feito em Foz, e estamos abrindo um canal de diálogo com o governo do Estado, com a Secretaria Estadual de Saúde, mostrando que Foz do Iguaçu está muito mais preparada, Foz do Iguaçu está tomando atitudes que tem protegido a nossa população, principalmente na área assistencial. O nosso hospital está aumentando leitos, nós estamos dando toda assistência às pessoas que precisam para o tratamento da Covid-19. Então, a realidade de Foz realmente é diferente. Agora, nós não podemos simplesmente tomar uma atitude unilateral. Não vamos cumprir, pronto. Primeiro vamos cumprir, e o diálogo se abre a partir de agora. Olha, a gente pediu hoje durante o dia, inclusive através das redes sociais, se alguém tinha alguma sugestão, alguma pergunta, e uma das sugestões que a gente recebeu é com relação às cidades mais próximas aqui, que o decreto ele determina o fechamento aí de cidades com população superior a 100 mil habitantes. No entanto, há informação que algumas cidades próximas, bem próximas, eu diria, a Foz do Iguaçu, onde a vida segue normal. Dessa forma, a possibilidade de circulação do vírus não é perigoso de sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde aqui em Foz do Iguaçu? Jean, a região, a micro-região aqui de Foz do Iguaçu, são 9 municípios. Hoje nós somos a 4ª região em termos de incidência do vírus no estado do Paraná. São 22 regionais de saúde. Nós estamos em 4º. Primeiro Cascavel, depois outras 2 regionais, e depois Foz do Iguaçu em 4º. Foz e mais 8 municípios. Então, a preocupação não pode ser só em Foz. Essa ação deve ser seguida por toda a micro-região para que nós possamos ter um sucesso. Porque quando o município está bem e o outro não está bem, a tendência é que a disseminação dessa doença ocorra de forma regional. Até porque existe uma circulação de pessoas na nossa região aqui. Olha, o senhor sendo da área da saúde também, eu gostaria que trouxesse para a gente uma avaliação mais técnica também com relação aos novos leitos aqui de Foz do Iguaçu, se eles estão preparados hoje para receber, um exemplo, um paciente num estado avançado, um estado gravíssimo aí pela Covid-19. Temos a capacidade de absorver, de atender bem esse paciente? Temos em absoluto. Foz do Iguaçu, inclusive, está tendo uma capacidade assistencial que é uma referência. Ontem nós tivemos várias altas, 7 altas ontem. Todos os dias praticamente estamos tendo altas, inclusive de pessoas que chegam muito grave ao hospital municipal e saem curado, sai recuperado. Então, existe sim uma equipe técnica preparada, existem os melhores equipamentos, existe toda uma assistência preparada para acompanhar a melhoria do quadro desse paciente. Porém, é uma doença que tem um comportamento que muitas vezes surpreende. Dependendo do organismo, dependendo da imunidade, dependendo do quadro de outra doença que esse paciente possa ter, a evolução é muito rápida e o quadro se agrava rapidamente, levando a óbito. Então, isso nenhum hospital do mundo consegue salvar. Olha, a gente sabe que o fechamento, as limitações de circulação, elas são de fato para garantir que não haja uma circulação maior do vírus também. No entanto, voltando ao que disse o presidente da ACIF com relação ao impacto social. Neste momento, a gente sabe que o coronavírus ele pode matar, mas também existem algumas pessoas se posicionando na internet, principalmente, dizendo que a fome também mata. Dessa forma, esse impacto social, ele atinge a população de Foz do Iguaçu? Existe algum preparo para absorver, quem sabe, possíveis futuras demissões?
Olha, Jean, essa é uma preocupação desde o início da pandemia. Foz é uma das cidades mais atingidas pela pandemia do ponto de vista do trabalho. Porque a nossa matriz econômica é o turismo. E o turismo, mesmo que o Brasil tenha aí dado alguma certa flexibilização, nós não iremos reagir rapidamente. Então, nós perdemos muitos empregos, principalmente devido ao turismo. Então, as ações município, Estado e União. Todos três estão abrindo linhas de crédito, estão abrindo realmente condições para que a gente possa apoiar esse empresário. E o microempresário também. Agora, é um processo que, infelizmente, no Brasil, tem uma burocracia muito grande. A lei no Brasil impede que esse crédito seja facilitado. Ele tem que passar por todo um critério que o Banco Central exige e que isso termina dificultando. Mas o município, o Estado e a União estão com políticas públicas voltadas ao crédito para as empresas em dificuldade. O senhor citou o turismo e a gente lembra turismo, férias, algum exemplo de uma situação mais tranquila. Eu quero saber do senhor, quando envolve algumas descontrações proibidas, festas irregulares, clandestinas, que a gente tem noticiado, infelizmente, que estão acontecendo. Qual a sua opinião com relação a isso? Punição severa. Não existe outro remédio. A Guarda Municipal, a Polícia Militar, todo o setor de fiscalização, Jean, está acompanhando, monitorando e recebendo denúncias para intervir. Nós tivemos festas aí com mais de 100 pessoas que foram interditadas e essas pessoas foram inseridas em um futuro processo que será aberto, um inquérito junto à polícia e também ao Ministério Público. Então tem que entender. Quem quiser correr risco, quem estiver colocando a sociedade em risco, poderá ser punido, inclusive, criminalmente. Olha, prefeito, antes da gente encerrar aqui a sua participação também, é um assunto que foge um pouquinho, mas não tanto também com relação à Covid-19, o transporte público. Ele tem gerado uma série de reclamações, problemas, a gente não sabe exatamente quem está com a razão, quem não está. No entanto, de um lado a gente tem um posicionamento do poder público, do outro lado o consórcio, existe um sindicato no meio, paralisação que aconteceu e... Isso eu peço para o senhor, como que fica? As pessoas que dependem ou que possam depender na sequência desse transporte coletivo, o que elas podem esperar da prefeitura? Temos que definir bem isso. O trabalhador, ele não tem culpa em nenhum momento. Ele presta o seu serviço. Ele está sendo vítima porque o transporte reduziu bastante o fluxo de passageiros, essas empresas reduziram o seu ganho, e estão demitindo trabalhadores e até não pagando a folha normal. A prefeitura, por sua vez, ela não pode entrar com subsídio, porque isso foi questionado em outros municípios do Brasil afora. Não é a prefeitura aportando recursos, porque a empresa ela tem uma responsabilidade contratual. Então, a empresa tem um contrato com a prefeitura de prestar esse serviço por um preço de transporte coletivo. Então, ela tem responsabilidade e a prefeitura está estudando do ponto de vista jurídico. Qual é o caminho? Nesses próximos 14 dias, nós vamos ter uma redução do transporte, já ocorreu a partir de hoje, está ocorrendo, no sentido de só andar passageiros sentados. Nesse período, a prefeitura vai adotar medidas, não queremos punir a empresa, mas também não pode punir o trabalhador e nem pode punir a pessoa com o risco de contágio dentro do transporte. Então, medidas serão tomadas pela prefeitura. Nós estamos estudando juridicamente para não errar a dose jurídica que nós iremos adotar. Bom, prefeito, obrigado pela sua participação. Nós, do jornalismo da TV Tarobá, sempre estamos à disposição também para divulgar as situações. Infelizmente, ultimamente não temos noticiado muita coisa boa acontecendo, que Foz do Iguaçu é, de fato, um celeiro de boas notícias. Mas, enfim, estamos sempre à disposição. Muito obrigado e agradeço mais uma vez a TV Tarobá. Bom, a gente vai para um intervalo rapidinho mesmo e já eu volto para encerrar a nossa programação Brasil Urgente e Regional. Já mesmo. Permaneça aqui.